Engenheiro, como vai a qualidade da estrada do nosso país? Ora, nós infelizmente herdamos do colonialismo português uma rede de estradas, uma rede viária que até uma determinada época correspondeu com a evolução da indústria automóvel, correspondeu, esteve perfeitamente alinhada com a demografia, porque éramos muito poucos. Aliás, em 1975 nós tínhamos a volta de 8 milhões de habitantes em Angola, e agora temos, só na cidade de Luanda temos 10 milhões. 10 milhões. Portanto, cresceu bastante de 1975 até hoje. Nós estamos com cerca de 36, 40 milhões de habitantes. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as nossas estradas deviam ter crescido em termos de extensão, não é? Porque a população cresceu, e também devia ser melhorada do ponto de vista da qualidade da sua estrutura, até do ponto de vista funcional. Essas estradas deviam ter sofrido melhorias muito significativas. Não aconteceu. Nós, depois da guerra, começamos a fazer a reabilitação das estradas, não é? Havia aquele princípio de garantir movimento de pessoas e bens, e deslocações das pessoas e de bens, e fizemos um programa que não contemplou necessariamente a melhoria do perfil estrutural das estradas. Então nós fizemos, em algumas ocasiões passamos para o tapa-buraco, e noutras fizemos reabilitação um pouco mais profunda. Mas isso é aquilo que eu dizia, foi um remediar da situação, porque herdamos uma malha rodoviária que já estava completamente obsoleta do ponto de vista técnico. E então, estes trabalhos não surtiram os efeitos esperados, porque o tempo de vida útil foi bastante sacrificado por causa do modelo, por causa da estrutura em si, e por causa também do modelo funcional da própria estrada. Ou seja, os raios de curvatura, quer verticais, quer horizontais, já estavam ultrapassados, a largura da estrada já estava ultrapassada, os próprios os caminhos que deviam conduzir para os novos campos que iam nascendo, e novas vilas, novos movimentos urbanísticos e movimentos do ponto de vista do campo, da agricultura. Portanto, nós não conseguimos acompanhar. E os agricultores vivem reclamando sobre as vias de acessos, que têm impossibilitado muito, né, no escoamento dos seus produtos. E aqui era só para acrescentar no que o engenheiro está a dizer. Exatamente. Portanto, os agricultores ficaram afetados, o turismo ficou afetado, os acessos à mobilidade nacional rodoviária ficou afetada, e, portanto, nós temos que praticamente repensar toda a malha rodoviária nacional. Temos que repensar. Repensar como? Em termos de desenho, porque agora as plataformas logísticas, digamos, alteraram. Sim. Do ponto de vista geográfico, e também temos aqui a própria estrutura técnica da estrada. Ela tem que ser profundamente melhorada para resistir melhor às intempéries, para resistir melhor ao tempo, e não acontecer de vez em quando um buraco aqui, um buraco acolá, que depois impede, quando em tempo chuvoso, esses buracos que são pequenos acabam por alargar e criar a situação de embaraço
a que está sujeito está sujeito a praticamente toda a nossa malha rodoviária. Há algumas intervenções que nós fazemos, com algum sacrifício, aqui e acolá, fazemos uma reabilitação aqui, fazemos mais 20 km ali, mais 30 km, mas isso não resolve. E voltando aos camponeses, sim. Aí sim, aqui os prejuízos são duplos. Por quê? Porque o camponês não se pode deslocar, mas ao mesmo tempo os produtos dele também não são escoados. Está a ver? Portanto, muitas vezes a gente reclama e diz os agricultores não querem trabalhar, não querem produzir mais porque depois há uma altura em que eles não conseguem escoar os seus produtos porque não há acesso às suas lavras, não há acesso aos seus campos. E o que é que acontece? O que acontece é que nós não alteramos o modelo tecnológico da construção de estradas. Mas o que é que está a faltar, engenheiro? O que está a faltar é mais tecnologia. Mais uma vez, aqui também há que ressaltar a falta de diálogo entre o poder político e os técnicos, através das ordens de engenheiros, das ordens dos arquitetos e também dos técnicos que exercem a atividade de modo liberal, projetistas, etc., pessoas que estão no país e que podem dar algum contributo, por exemplo, a nível das vias terciárias, nós já podemos introduzir uma nova tecnologia da estabilização de solos. Se nós fizermos estabilização de solos, nós vamos dar acesso, vamos garantir acesso aos campos, os camponeses vão poder escoar rapidamente os seus produtos, e quando estou a falar de estabilizadores de solos, estou a reduzir imenso as despesas públicas, porque o estabilizador de solo é uma tecnologia que permite que, com uma terraplanagem, uma escarificação e compactação, mistura-se com os aditivos necessários e temos ali a estrada pronta a funcionar 15, 20 anos sem necessidade de fazer nova terraplanagem. Ou seja, nós podemos evitar o asfalto, que é muito caro. É muito durável? É durável 15, 20 anos. Você pode aterrar um avião, uma avioneta ali numa estrada bem feita, naturalmente. Sim. Bem feita, com estabilizadores de solos. É terra vermelha. Até podem ser pintadas, olha. A própria tecnologia já evoluiu até esse ponto. Você pode dar a cor até que quiser. Portanto, esses avanços da tecnologia têm que ser introduzidos no nosso país. E aqui, quando estamos a falar de estradas, e eu faço aqui uma ressalva para dizer que, apesar de tudo, já temos uma estrada que vai ser feita nessa condição. Ah, já? A estrada de Mushima até Caxarandanda já vai ser feita nesses termos. Mas foi preciso, né? Foi preciso muita pressão para chegarmos até aí. Perdemos muitos anos, mas eu ainda acredito que essa vai ser uma experiência protótipo que depois vai se alargar a todo o país. E eu espero que isso aconteça. Por acaso até tenho participação direta nisso. Eu estou a trabalhar também aqui como uma espécie de assistente técnico, não é? Okay. Para que esse modelo, essa tecnologia possa vingar no nosso país. Por quê? Porque os camponeses têm vontade de trabalhar, mas os produtos estão lá e eles depois há uma espécie de desestímulo, não é? Porque eles acreditam que depois não sabem como escoar os produtos se produzirem imenso. Portanto, é aqui onde a inflação depois desses produtos aumenta, perdemos o controle da inflação nos produtos do campo, os preços são altos, e depois a fome, etc, etc. Ou seja, se nós não conseguirmos resolver esse problema do escoamento dos produtos, por mais fertilizantes que tenhamos, por mais adubo que tenhamos, nós não vamos conseguir colocar o produto do campo nas cidades, nas grandes áreas de consumidores, nas cidades, né? E, portanto, quando nós falamos de estrada,
temos que olhar para esse lado. É o lado da fome, o lado da falta de alimentos nas praças a preço baixo. Exato. Tem muito a ver com o modelo de estradas que nós estamos a sonhar um dia vir a construir com asfalto para chegar até o camponês. Não. Eu espero que este espírito que norteia agora o Ministério das Obras Públicas, de introduzir o conceito das estradas terciárias e secundárias com a introdução das novas tecnologias, isso sim, isso vai nos dar aqui uma mobilidade muito grande no campo e vai ajudar imenso a aumentar a quantidade de produtos do campo nas cidades. E, portanto, temos aqui isso. Esse é um lado. E depois temos o outro lado, que é o lado do turismo, o lado das deslocações das populações de uma província para outra. Já não podemos aceitar, ou seja, não podemos mais confortar-nos com aquela rede viária portuguesa, né, do tempo colonial, em que as características técnicas das estradas eram aquelas que são hoje, que são um atraso muito grande, comparativamente à Namíbia, que tem das melhores estradas do mundo. A Namíbia tem das melhores autoestradas do mundo. Comparativamente com a Namíbia, Angola encontra-se na cauda. Na cauda, e portanto temos que começar a apostar estradas de verdade. E estradas de verdade quer dizer o quê? Quer dizer que temos que ter pelo menos 2 ou 3 eixos de estradas de grande velocidade de projeto. Nós estamos a falar aqui de autoestrada. Nem que seja uma primeira que liga o norte com o sul. Norte com sul. Mas é preciso apostar na autoestrada olhando para o novo modelo de parcerias. Porque quando a gente diz quando muitas vezes eu dizia camaradas, amigos, vamos pensar em autoestradas, as pessoas diziam, lá está um aventureiro que pensa que uma autoestrada custa $10.000. Não, a autoestrada não custa $10.000 por quilómetro. Uma autoestrada pode custar $1 milhão por quilómetro. Mas não é o Estado. É onde está o segredo. Não é o Estado sozinho que faz autoestradas. Não precisa, o Estado não precisa, porque as autoestradas são comercializáveis. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é uma área de negócios. Nós temos que encarar agora as autoestradas do futuro como áreas de negócios para atrair grandes investidores poderosos. E a gente diz assim, olha, aqui tens um troço, vamos colocar em concurso, vamos lançar um concurso. Temos aqui um troço para implementarmos aqui uma autoestrada. Autoestrada, não estou a falar de estradas nacionais. Autoestrada, aquela estrada em que você anda 600 quilómetros e não precisa de tirar o pé do acelerador, nem para travar, nem para diminuir a velocidade. Portanto, a autoestrada é algo que não tem entradas, não tem acesso, não tem entradas à esquerda. Portanto, é uma autoestrada mesmo, é algo que uma coisa é como se fosse um avião. Né? E você tem ali uma velocidade mínima de 120 km a hora, né? Mínima, máxima, depende do que vamos regular em matéria de velocidades, mas nós podemos sair daqui de Luanda até o Ambo em fração de horas e voltar no mesmo dia. Portanto, essas autoestradas nós precisamos imediatamente, antes mesmo de andarmos a pensar em outros edifícios, monumentos e não sei quantos de milhões de dólares, temos que começar a pensar em autoestradas e estradas verdadeiras nacionais para ligar as províncias, para ligar os municípios principais, até para fazer ligações internacionais. Nós podemos escoar produtos, podemos permitir que o escoamento de produtos agrícolas que vêm da Namíbia, da África do Sul, possam atravessar Angola e ir até o Luvo, ir até o Congo, não é? O Congo é uma grande plataforma, é uma grande área de comércio e, portanto, temos ali muitos consumidores, milhões de consumidores. Angola também tem milhões de consumidores. A África do Sul iria aproveitar naturalmente uma autoestrada que pudesse tirar-lhe do sul
para norte. Para norte. A Namíbia a mesma coisa. E vice-versa. Do Congo para a Namíbia, para a África do Sul, para Moçambique. E, portanto, teríamos aqui uma espécie de corredor rodoviário. Um corredor rodoviário. Ou seja, se em 1890 e poucos os portugueses com os ingleses pensaram no corredor do Lobito, agora é a altura também, estamos em 2026, século XXI. Século XXI. Já podemos pensar num corredor rodoviário. Já devia termos pensado. Né? Um corredor rodoviário para transporte de mercadorias de um país para o outro, enfim, fazer esse escoamento da mesma maneira que a gente pensou em tirar do Luau até o Lobito os minerais que vinham da Zâmbia, do Congo, etc, etc. Portanto, eu auguro para o futuro, e um futuro muito, muito breve, a construção de autoestradas em parceria com investidores estrangeiros e sempre numa base de equilíbrio de interesses. Nós temos interesse na mobilidade, não é? E o investidor tem interesse em recuperação do seu capital, do seu investimento para, enfim, também rentabilizar os seus capitais através da construção de uma autoestrada. É preciso criar essa simbiose. Está certo, engenheiro António Venâncio, é muito bom aprender com o engenheiro, mas temos aqui mais 30 segundos para dar aqui os últimos remates. Ok, não, eu acho que quando falamos de estradas estamos a falar de desenvolvimento e estradas é fundamental. Sem estradas não há economia que funcione. E mesmo quando há estradas, mas essas estradas são de péssima qualidade, não têm tempo de vida útil mínimo, eu acho que não tiramos proveito dos investimentos que fazemos, mesmo com reparações sobre reparações, reabilitação sobre reabilitação. Isso é tudo deitar fora dinheiro, como se diz na gira. Isso é desperdício financeiro público. Eu acredito que é preciso, de facto, nós investirmos nas estradas com maior responsabilidade, com maior seriedade e com os olhos postos no desenvolvimento. As novas tecnologias para as terciárias e secundárias e as grandes linhas mestras para as autoestradas e estradas nacionais. Está certo. Engenheiro António Venâncio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, engenheiro António Venâncio. É que agradeço.